Bom dia, crianças. Mais uma vez nós vamos iniciar nossa aula, né? Hoje nós temos aula de português e também depois aula de matemática. Então, aula de português, hoje também nós vamos ter novamente revisão, que é o texto com a interpretação do texto. A gente está treinando muito os textos, a escrita, né, e a interpretação, para compreender o que tem no texto e poder interpretá-lo. Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos ter a devocional, certo? Então vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Que o Senhor esteja conosco, ó Deus, cuidando, nos dando sabedoria, nos dando compreensão, ó Deus, para que podemos desenvolver uma aula, mesmo que seja com pouco tempo, Senhor, mas que dê para compreender, ó Pai. Esperamos, Senhor, que Tu cuide de todas as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, que Tu restaure, ó Deus, a saúde delas e que Tu possa, Senhor, estar cuidando das pessoas de todo mundo que estão doentes, ó Pai. Senhor Deus, que Tu ponha a Tua mão sobre nós, porque nós temos um vírus e nunca imaginamos que um dia poderíamos estar presos em casa, sem poder sair por conta desse vírus, mas o Senhor é o Todo-Poderoso e Tu sabes, ó Deus, o que é melhor para nós. Que o Senhor possa nos proteger e nos livrar de todo mal. Perdoa, Deus, nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, hoje a nossa devocional, né, a gente vai falar só um versículo, que é 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 4, diz assim: vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perderá o seu brilho. O que é a coroa gloriosa que um dia a gente vai receber? É a nossa vida eterna, né? Então, aquele que crê, que acredita que Jesus é o nosso Salvador, então aquele vai ter a coroa eterna, que é a salvação, certo? É só um versículo para a gente meditar hoje o dia. Então, vamos lá para a nossa aula. Vai ser pouco conteúdo também, porque vai ser interpretação de texto, a gente está só revisando os conteúdos. Então, eu coloquei aqui, eu fiz um texto, o Coelho Leleco, e coloquei as minhas margens, né? Continuo falando sobre a margem do meu caderno, que aqui é como se fosse o meu caderno. Escrever da forma correta, com a letra maiúscula no início, ponto final onde pede. Escrever da forma que o texto está pedindo no caderno. Esse texto vai estar também no caderno para vocês lerem, interpretar. Então vocês vão ler com atenção, vão pensar o que foi que o texto estava falando, as perguntas que está pedindo para que vocês possam responder, para que vocês voltem lá no texto. Eita, isso estava no texto, o que aconteceu? Então é um momento para vocês pararem, pensar, ler com atenção, parar e refletir o que está no texto, os personagens do texto e o que o texto diz, qual é a história que ele conta. Para quem não sabe ler, peça ao papai ou à mamãe que faça a leitura e que pergunte para vocês o que é que o texto está pedindo. O texto está falando do quê? Quais são os personagens do texto? Então essa pergunta é muito importante para que vocês possam fazer para os filhos de vocês, certo, gente? Para não dar resposta de uma vez sem que eles pensem, sem perguntar para eles o que realmente estava no texto. Então, a nossa aula de português hoje é só. Continuaremos amanhã com outra aula. E leiam bastante, escrevam bastante. E depois a gente vai fazer a correção para ver como é que ficou, certo? Então, por hoje é só. Um beijo para todos. Tchau!